Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Ministro por Acaso. Vamos continuar a responder aquela pergunta que trouxemos lá no primeiro episódio. Se existe uma solução para a problemática das drogas. Eu vou começar trazendo uma outra pergunta aqui para você. Como podemos construir uma nova política de drogas? Como podemos buscar uma solução para esse problema se não entendemos o problema? Não sabemos diferenciar um usuário de um traficante, que pode parecer até simples, mas é extremamente complexo na prática, como a gente acompanha nos nossos tribunais, no dia a dia. É extremamente complexo essa diferenciação. As pessoas não conseguem distinguir essa figura, né, do que seria o usuário, do que seria o traficante. Isso é fundamental. Como podemos construir uma nova política? E por essa ausência de compreensão é que surgem os chamados fracionamentos de políticas pelo mundo. Né? Nós vemos aí, e é de conhecimento, é notório, né, que vários países, uns adotam políticas mais flexíveis, né, mais moderadas. Né? Temos o exemplo da Holanda com os coffee shops, temos o exemplo no Uruguai com a compra e venda de drogas em farmácias. Né? A Suíça, né, que tem um exemplo mais, muitos consideram como radical, né, que é o tratamento de usuários com a própria droga, com a heroína, né, nos chamados RATs, ou também nos centros de consumo que são chamados de DSRs, né, na Suíça, tem um acompanhamento ali naquele consumo, enfim, e outras políticas acabam sendo extremamente repressivas, né, principalmente em países asiáticos, como a Arábia Saudita, a Indonésia, né, países que acabam utilizando da repressão ao extremo, né, alguns aplicando castigos físicos aos que são pegos usando drogas, outros condenados à pena de morte, à prisão perpétua. Então veja, olha a disparidade entre essas políticas, olha como é fragmentado isso no mundo. Né? E isso é extremamente prejudicial para a gente formar uma fronte, formar um movimento unificado, algo que possa fazer frente ao outro lado, ao tráfico de drogas. Esse sim, esse é unificado. Ele tem o mesmo modo operandi no mundo. Varia de alguns países para outro, algumas peculiaridades, mas o modus operandi acaba quase sempre o mesmo. Eles acabam sempre ou utilizando embarcações, aeronaves, têm os seus representantes em algumas camadas do governo. O tráfico ele consegue ter essa unificação, essa política mundial de como ser feito, o que não acontece com as autoridades, com os governos de diversos países. Então isso é extremamente prejudicial. Então vamos lá, vamos partir primeiro dessa definição do que seria realmente o uso, o que seria o usuário. Né? E agora, novamente, eu vou fazer uso da moeda que eu utilizei no episódio anterior para poder identificarmos aqui, da mesma forma que acontece entre os mundos, como foi explicado, nós temos de um lado o usuário, que seria o lado da moeda, da cara, aonde representaria o usuário. E do outro lado, nós temos a figura do tráfico, do traficante. Então, vejam, eles coexistem. Embora eles sejam coisas distintas, diferentes, eu não consigo falar de uma coisa sem
falar de outra e abordar e adotar políticas relacionadas a ambos. Só que isso causa uma tremenda confusão, um tremendo... As pessoas se confundem na hora de adotar e abordar e compreender o que cada um representa, o que é cada lado dessa moeda. Então, do lado do usuário, quando falamos de usuário, a primeira coisa que tem que vir à nossa cabeça é o binômio vulnerabilidade-incapacidade. Veja, a vulnerabilidade, ela existe em nós, como seres humanos. Nós já começamos, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Então, essa vulnerabilidade, ela já é da nossa natureza. Né? E veja, eu não consigo falar de vulnerabilidade, né, e não pensar como que as pessoas enxergam. Né? Quando falamos de usuário, muita gente entende que é por questão de pessoas de baixa renda, ou porque mora em lugares, em comunidades, ou mora em lugares perigosos, ou porque a droga está em todo lugar. Ela está desde daquele que tem maior poder econômico, como naquele que não tem essa condição. Então, veja, a questão aqui não é questão social, não é profissão, não é capacidade de formação, a questão não é essa. A questão é que a vulnerabilidade, ela existe em todos nós. Um exemplo disso é a crítica freudiana. Freud traz um exemplo de vulnerabilidade quando ele ele traz o conflito entre impulsos individuais e exigências sociais. Existe uma balança ali. O indivíduo, para ele viver em sociedade, às vezes ele tem que abrir mão de alguns impulsos individuais pelas questões das exigências sociais. E isso lhe causa transtornos psicológicos. Isso tem um custo. E com isso lhe gera uma certa vulnerabilidade. Ele já causa um mal-estar, que é exatamente o nome da obra, né? O mal-estar na civilização. Né? Então veja, quando a gente fala de vulnerabilidade pode ser qualquer tipo de brecha. Né? E a droga ela vai entrar, abre-se a porta para que ela tenha oportunidade de chegar até o indivíduo. O que você está vendo agora não são imagens de uma zona de guerra. Ali é o verdadeiro inferno. Não são imagens da destruição típica das batalhas armadas. Nada como os conflitos na Síria, na Líbia ou no Iraque. Aqui, guerra é outra. Pode fechar o olho e acordar no outro dia, como você não pode nem acordar. Uma luta permanente contra a dependência química. Zumbis, pessoas magras, pessoas usando drogas, pessoas bebendo. Estamos em São Paulo, a maior metrópole da América do Sul. Na maior Cracolândia do mundo. A Cracolândia é um inferno que tem que acabar. Você pode até já ter visto essas imagens antes e se impressionado com as cenas. Mas não é o suficiente. Crianças viciadas, mães com crianças fumando droga com filho. Prepare-se para ver a Cracolândia de um novo ângulo e conhecer os segredos desta região com os depoimentos daqueles que não têm voz, daqueles que nunca têm vez. Os usuários que fazem das ruas o próprio lar. Não tem ninguém. Eu sou sozinho, eu e Deus. Cracolândia, o retrato do caos. O crack, a morte das famílias, a destruição do ser humano e o roubo da alma. Perdi tudo por causa da droga, então pra mim tem sido a ruína. É um prazer maldito. O ser humano, ele é movido a prazer. Só que esse prazer vai acabar com a minha vida.
te alivia, te faz feliz por um momento. Tira, você esquece de tudo. Eu perdi minha vida inteira. Perdi mulher, perdi tudo. Eu sou um lixo. São Paulo, capital, no centro da cidade, a maior cracolândia do mundo. Milhares de pessoas se rendem ao vício. De cima, o que vemos é um formigueiro humano. Pessoas andam em zigue-zague sem parar, mas parecem zumbis. Eu sou usuário, eu uso. Carregam colchões. A fumaça de um churrasco improvisado se mistura dos cachimbos de crack. É o pior lugar do mundo. Móveis são arrastados ao longo da rua. O movimento é intenso. É rua, é um lugar onde não tem lei, você não tem seguro. Você tá ali, é exposto a tudo. Céu limpo, 23 graus. Os dependentes se escondem debaixo dos guarda-sóis para consumir a droga. Cracolândia é só droga, lixo. O lado mais obscuro da dependência química é visto aqui. O vício prende. Então você, às vezes, tem até dificuldade de sair dali. À noite, a Cracolândia ganha outros contornos. Nesta época do ano, a temperatura chega aos 13 graus. Para se proteger do frio, fogueira e cobertores enrolados nas costas. Você praticamente fica à mercê do vento, né, na verdade. Você vai para onde o vento te levar. Em relação à incapacidade, ela pode se dar tanto pelo efeito, né, da droga no organismo do indivíduo, né, e gerar uma incapacidade, ainda que momentânea, né, como também uma certa incapacidade mais voltada para uma consciência social, que pode ser considerado como uma incapacidade também. Né? E essa consciência social ela é importante também, né? Faz parte dessa, está envolvida com a questão da incapacidade e com tanto a questão da incapacidade do indivíduo pelo efeito da droga, quanto a questão social, ela torna esse indivíduo, é inegável, né? Ela torna esse indivíduo como um potencial causador de dano. Não que esse indivíduo seja um causador de dano, mas ele passa a ser um potencial causador de dano, e esse dano aí pode ser individual, coletivo, pode ser dano concreto, dano abstrato, como a gente costuma utilizar, né, no mundo jurídico, enfim, até em danos como na autolesão, né, na própria autolesão. Né? E socialmente esses indivíduos eles são vistos como contraproducentes. Né? Então é inegável que essa capacidade ela é gerada por isso. Né? Agora, em relação ao outro lado da moeda, né, nós temos aqui, aliás, antes de passarmos para o outro lado da moeda, é importante termos em mente que a própria OMS ela já definiu a dependência química como uma doença. A OMS já traz isso, né, como uma doença primária, progressiva, crônica, né, fatal. Então isso já é uma definição, né, que a gente encontra no mundo sobre a dependência química. Né? E agora sim, falando do outro lado da moeda, né, que seria esse lado da moeda, o lado da coroa, que representaria o tráfico, né, coexistindo, sempre lembrando dessa coexistência entre ambos, mas agora é desse outro lado da moeda. O tráfico, sim, o tráfico ele representa
o criminoso, ele é o lado criminoso da coisa. Aí sim, aí nós entramos no lado da segurança pública, né? Entramos, o tráfico ele é equiparado um crime aos crimes hediondos, né? Pela lei, pela Constituição Federal de 88, pela lei de crimes hediondos, a lei 8.072/90. Então, a nossa jurisprudência, é pacífico isso na jurisprudência. Então, no Brasil isso não tem discussão, né? Não é que existe essa confusão, né? Com os lados da moeda acabam se adotando medidas para uma coisa e para outra e acabam se confundindo e ali com aquela confusão, com aquele imbróglio, não se chega a lugar nenhum, né? Então é preciso que se tenha em mente, né, a questão do tráfico, como realmente como é o crime que é, mas é mais do que isso, né? O tráfico, a gente tem que observar e buscar a essência dele. O que é o tráfico de drogas? É um comércio. É um comércio ilegal, mas é um comércio. E ele precisa ser visto dessa forma. Ele tem que ser tratado, as políticas que forem sendo adotadas, ou forem adotadas e criadas, qualquer que seja ela, tem que enxergar isso como sendo um comércio. Então veja, e isso não sou eu que estou dizendo agora, volto a repetir. Se a gente pegar os ensinamentos do professor, economista, estatístico, Milton Friedman, né, norte-americano, do século XX, né, ele foi Nobel de Ciências Econômicas em 1976, né, ele já dizia isso, ele já dizia. Essa questão ela seria muito mais bem debatida nas cadeiras de economia do que nas de direito, do que nas de segurança pública, né? Vamos chamar aqui um profissional, um especialista que entenda de economia, com certeza ele vai buscar soluções muito mais eficazes para se confrontar, para debater isso, do que um advogado, um médico que está cuidando do outro lado da moeda. Não, aqui nós estamos falando de economia. Então esse é o ponto, essa é a visão, é isso que precisa ser enxergado, né? Aí sim, a partir do momento que chegamos conseguimos enxergar o que realmente representa cada lado da moeda, o que realmente, né, consiste o usuário, o tráfico, aí sim, aí já poderíamos começar a falar em elaborar uma política de droga, uma política mais eficaz, né? Já seria um começo aí do razoável, né? Só que nós não podemos parar por aí, né? E nisso eu procurei evoluir nesse sentido, fazendo uso de uma ciência que é pouco conhecida. Talvez você não conheça muito bem essa ciência, que é a vitimologia. E o que é a vitimologia? A vitimologia ela é uma ciência que estuda quem? A vítima. A vítima, como a vítima de um crime, né? Eu procuro, através da vitimologia, entender a vítima para entender o crime, né? Então, ela é uma ciência que parte, e me ajudou muito a entender isso, partindo de uma visão do usuário para o Estado-nação, né? Ao contrário do que a gente vê por aí, que é a visão sempre do Estado-nação para o usuário. E as medidas que são criadas são voltadas para isso. Veja, eu precisei buscar uma classificação de dimensões dessa vítima para poder equacionar essa questão dessa nova política, para que pudéssemos evoluir nessa questão, né? E eu procurei classificar a vítima, seguindo os professores, os doutrinadores, como a vítima propriamente dita, que seria o usuário da própria droga, né? Uma microvítima, que seria o seu primeiro agrupamento, a sua primeira nível de comunidade ali, de sociedade, que seria a sua família. E num segundo momento, a macrovítima, né, que seria a própria sociedade e o Estado. Então,
essa definição, volto a dizer que é muito importante, para que a gente possa atribuir as responsabilidades de cada personagem, o papel de cada um dessas vítimas nessa questão. Cada um tem um papel terá um papel muito importante nisso, né? Bom, feito isso, aí a gente pode evoluir novamente para a criação dessa nova política, de buscar essa solução, essa implementação, né? Mas muitos vão dizer que é tudo muito radical, muito novo, e não é tão novo assim. O que eu vou propor aqui, estou propondo aqui, já acaba sendo praticado, de certa forma, por alguns países, né? Como o exemplo que a gente trouxe, né, que eu trouxe da Suíça, falando de administrar a própria droga no usuário, da heroína, né, da questão do consumo ali, vigiado, né, dessas substâncias. E no próprio Brasil. No Brasil a gente tem um programa que também se assemelha muito ao que será proposto, que é um programa conhecido como farmácia popular, né? O que é o farmácia popular, a grosso modo, né? É um programa que acaba fornecendo drogas para as pessoas que precisam de determinados tipos de drogas, né? O Brasil acaba fazendo isso, já pratica esse tipo de ação, né, governamental, já tem esse projeto sendo aplicado, né, para as pessoas. Veja, e outra questão é que quando a gente fala de Brasil, muitas pessoas, muitos profissionais, muitos intelectuais e aqueles zoólogos todos que às vezes querem criar empecilhos e confundir ainda mais essa questão, eles trazem já como empecilho que o Brasil nada é possível. No Brasil tudo é difícil, a gente não tem acesso a absolutamente nada, tudo é precário, tudo é corrupto, tudo é... Então, as pessoas que já vêm com esse argumento, me desculpe, mas das duas uma, eu vou chamá-los ou de incompetentes ou de intencionados. Então, qual é a situação aqui? Porque, veja, se um traficante ele consegue comandar toda uma facção dentro de um presídio de segurança máxima, dentro de uma cela de 6x6, não tem absolutamente nada, como que um governo instituído, um país como o nosso, não consegue elaborar uma política mais eficaz, criar, implementar, utilizar o nosso povo, as nossas riquezas? Como que um governo não pode? Por que desse empecilho? Logo de cara já se cria o Brasil não pode, é impossível ser realizado. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de citar uma frase de um líder africano conhecido mundialmente, Nelson Mandela, que diz que o impossível, ele só é impossível até que alguém venha e faça. Esse é o entendimento, né, de um dos maiores líderes mundiais. Então veja, é muito importante que a gente tome cuidado com esses profissionais, esses especialistas que vêm e já criam esses empecilhos. Isso é fundamental. Muito bem. Partindo dessa questão definindo tudo isso, né, e essas dimensões e o que cada lado da moeda significa, a gente pode começar a criar essa nova política. E essa nova política, ela começa passando por uma etapa, que é o que tem causado muita discussão e muita gente, lembre-se lá do episódio 2, da segunda preliminar, da questão preliminar que eu trouxe aqui no podcast, lembre-se dela, que é a questão do uso das palavras, né? Muito se fala em descriminalizar droga, é a questão da legalização, vai descriminalizar, vai legalizar, vai estar tudo liberado. Não é assim. Aqui a questão da descriminalização das drogas
e eu falo de todas as drogas, ela é uma etapa. Ela tem que ser uma etapa, ela não é a solução para o problema. Essa é a questão. Então, entendam isso. Né? Partindo desse entendimento, né, vamos imaginar, descriminalizamos todas as drogas. Ok. A partir desse momento, o que era crime deixou de ser crime. Descriminalizei. Ok? Veja. A partir do momento que deixou de ser crime, a gente vai voltar lá no entendimento da Suprema Corte. A questão do embate, do tema 506 do STF. Descriminalizou. Passou a ser o que agora? Um ilícito civil, um ilícito administrativo? Qual que é a violação aqui agora? Então isso tem que ficar a cargo das suas respectivas legislações. Então, a partir do momento, é a legislação civil, é a legislação administrativa, é a trabalhista, é a de trânsito. O cara usa droga, ele não pode assumir o controle de um veículo, de um automóvel. E isso tem na prática, isso existe. Né? Com a lei seca, com a questão do álcool, o indivíduo não pode dirigir sob efeito, né, entorpecido, sob efeito de substâncias que causam alucinação, enfim. Aí é a regulamentação da lei específica. Isso vai continuar sendo, o uso de drogas vai continuar sendo um ato contrário ao ordenamento jurídico. Ele vai continuar sendo um ato repudiado por uma sociedade sadia. É isso que nós buscamos aqui. Ficar bem claro quanto a isso. Muito bem, partindo dessa etapa, descriminalizou, atribuiu aí para suas respectivas legislações. A partir daí, o Estado ele já tem uma função constitucional de fiscal. Isso está na nossa Constituição de 1988, nossa Constituição Federal. E o Estado já tem essa obrigação constitucional de ser um fiscal. A partir desse momento, a gente passou por essa etapa da descriminalização. A partir desse momento, o Estado precisa deixar essa posição até cômoda, de mero fiscal. E ele precisa agir, ele precisa intervir diretamente nessa questão. Ah, mas como assim? Né? Como que o Estado vai poder intervir? Ele tem que assumir esse papel. Né? E é nesse ponto que surgem questões, por exemplo, como acontece no Uruguai. Você transfere para a iniciativa privada, né? O Estado ele faz a descriminalização, ele acaba transferindo para a iniciativa privada fazer o controle. Não é o correto. Né? Por quê? Você cria sistemas altamente burocratizados, você fomenta todo o mercado novamente paralelo, com permissões, com concessões, com autorizações. Você não pode permitir, o Estado não pode mais permitir que isso vá parar na mão da iniciativa privada. É ele, Estado, que precisa assumir, Estado-nação que precisa assumir esse papel. E aí, nesse ponto, que nasce o que eu chamei de criação de um Estado traficante. Mas, calma, espere. Não é questão, quando falo Estado traficante, não é que o Estado vai virar um traficante. Não. Voltamos lá na questão preliminar número 2 de novo, no uso das palavras. O traficante aqui é o Estado-nação, ele assumindo o seu papel ativo ali no combate às drogas, ele vai usar do conhecimento, ele vai usar da sua expertise. Ele vai fazer com que aquela astúcia que o traficante tem para se aproximar do usuário, o Estado vai adotar ela para ele. Ele vai assumir esse papel. Ele vai fornecer a droga para o usuário? Ele vai fornecer a droga para o usuário. Vai ser necessário. E aí esse necessário, nós voltamos lá no episódio 2, onde a gente fala do inevitável, daquilo que é inevitável. Então o Estado, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir acabar com o inevitável. Ele não vai conseguir impedir que o inevitável aconteça. Porque é inevitável. Então veja, a partir desse momento, o Estado ele
vai fornecer a droga, ele vai fazer um papel de traficante, em primeiro lugar ele vai buscar toda essa astúcia. Ele vai ser um Estado, opa, peraí, como que esse traficante consegue estar tão próximo do usuário, apesar de tantas políticas, de tantos esforços, de tanta repressão, como que ele consegue isso? Né? Então o Estado agora ele passa a entender isso, ele passa a usar essa inteligência estratégica. E aí ele se aproxima do usuário. Na hora que ele se aproxima do usuário, ele vai ter que usar o que o traficante usa. O poder do traficante maior é a droga. Então ele vai fornecer a droga. Mas veja, de novo, cuidado, a questão do fornecimento da droga para o usuário, ela é em última instância. É o último recurso. Ou seja, o Estado ele vai criar, ele vai usar o conhecimento, mas ele vai fazer exatamente o contrário do que o traficante faz. Ele vai se aproximar do usuário, não para que o usuário faça o uso, mas ao contrário. O Estado ele vai se aproximar, não é para que o usuário não faça o uso, para que ele nunca esteja na frente de uma droga. Mesmo a droga estando ali, à disposição do usuário, o Estado vai criar diversos obstáculos, diversos empecilhos, tudo que ele puder fazer, como um pai de família que faz de tudo, educa, cria o seu filho, mostra todas as melhores possibilidades para ele, dá todos os tipos de escolha que ele possa ter na vida, e ele opta mesmo assim por usar a droga. Isso não impede que ele vá usar a droga. Lembra da vulnerabilidade, do binômio, vulnerabilidade e incapacidade? Aqui é a mesma coisa. O Estado ele vai criar todos esses obstáculos. Ele precisa fazer isso. Né? Para que a hora que não tiver mais solução, a hora que acontecer o inevitável, ele vai fornecer aquela droga numa quantidade ministrada, numa quantidade que seja ali possível, dentro do que eu vou chamar de PADs, que são pontos de atuação descentralizada, né? Que vai lembrar um pouco, é parecido com, mais ou menos, com o que está sendo feito nos rugbys, né? Tem o tratamento, tem aquela proximidade, você começa a tratar daquele usuário, mas aquela escolha dele vai continuar existindo, que é o que acontece, por exemplo, na Suíça. A Suíça ela faz esse tipo de... Né? Aí, novamente, vão dizer, mas na Suíça é na Suíça. Volto a repetir, esse tipo de argumento não tem como prosperar. Né? Porque é no Brasil, porque é na Suíça. Pelo contrário, o Brasil ele é um país continente, é um país extremamente regionalizado. Se tiver que dar certo alguma coisa, tem que dar certo aqui. Se der certo aqui, vai dar certo nas mais diversas partes do mundo. Então nós precisamos entender isso. Então, a partir do momento que o Estado assume esse papel ativo, ele cria todos esses obstáculos, essas barreiras, aí sim, aí nesses PADs, na equipe multidisciplinar que vai existir lá dentro, com profissionais específicos, com médicos, com enfermeiros, vão encaminhar isso para direcionar esses tratamentos, a pessoa, e fazer de tudo para que a pessoa não continue utilizando, não use aquilo ali. Se a pessoa nunca usou, fala, eu vou lá buscar porque é de graça. Chega lá, opa, peraí, você vai passar por, tudo bem, você quer, você vai obter, calma, senta aqui, vamos conversar, vai passar na mão de psicólogo, vai passar na mão de médicos, vai mostrar para ele, vai mexer com a realidade dele, vai afetar aquele ponto de vulnerabilidade dele, vai fazer de tudo para que aquele indivíduo, que não era nem para estar ali, aquele indivíduo ele passou, ele deve passar, ou ele passou, ele deve passar pelas as outras camadas que nós vamos, nos demais episódios, vamos mostrar como vai funcionar todas essas camadas, que ele já nem deveria estar naquele PAD. Os papéis das vítimas, das dimensões da vida, da microvítima, da macrovítima, já não era nem para ele estar ali. O trabalho de prevenção ele é o principal, é o que o professor Laranjeira diz. Né? A questão da tolerância contrariada. É a questão de você entender aquilo como uma realidade, algo inevitável, mas você ter aquela tolerância contrariada. Você criar os mecanismos de inibição. O professor Laranjeira ele cita diversos mecanismos de inibição, mas também dá para ajustar aí conforme a questão das drogas,
tem muitas questões aí que vão ser abordadas em episódios futuros. Né? O trabalho, a etapa, a camada de obstáculo, de prevenção, ela é fundamental aqui. É o primeiro passo. Seu filho nunca vai estar lá na frente do PAD. Esse é o objetivo do Estado ativo aqui, do Estado que quer combater eficazmente a droga. Então veja, a partir do momento que a gente entendeu tudo isso, esses papéis muito bem definidos, né, fazendo o que na verdade a lei, a 11.343, já obriga, já existe isso para ser feito, que é a responsabilidade compartilhada que a lei traz. A lei traz essa definição de responsabilidade compartilhada. Então não estamos inventando, não estamos trazendo nada que não seja. Nós estamos aqui juntando as peças desse quebra-cabeça. Essa é a questão. Né? E assim, entendam uma coisa, para poder finalizar, uma coisa muito importante, né? Que nós estamos definitivamente lidando com um sistema invertido. Como assim? O sistema ele é invertido porque quanto mais força eu faço aqui, mais eu me distancio do usuário. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Né? Quando a gente ouve em noticiários, repressão, tem que ter polícia na rua, tem que encarcerar, tem que punir, reprimir. Tudo, a segurança pública ela vai entrar depois, vamos trazer isso nos demais episódios. A questão da segurança pública ela vai ser importante, mas ela não é o cerne da questão. Ela entra numa outra etapa. A questão ela é multidisciplinar. Segurança pública, então a segurança pública não serve para nada. Tudo que envolve o que está sendo feito, não, ela entra numa outra etapa. Vamos tratar aqui o cerne da questão, né? Vamos focar aqui nesse ponto. Então, esse sistema é um sistema invertido. Isso é muito importante. Em episódios futuros, traremos como será criada, realmente, implementada, financiada uma política realmente efetiva de combate às drogas, como tudo isso vai funcionar, o efeito dominó que vai existir a partir do momento que o Estado assume o seu papel ativo. Vamos falar de todas as camadas, todos os obstáculos, como tudo isso vai se dar na prática, como deve ser focada essa diretriz, esse norte. E acompanhe, continue conosco aqui no podcast, dê suas opiniões, vamos construir juntos essa solução, essa nova política. Participe, se inscreva no canal, para não perder nenhum dos episódios, é muito importante. Ative o sino de notificação, dê o seu like. Vamos juntos.